Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Temos também TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, o chat da AltV, ainda o telefone 50526622. Conosco nesta edição de Gente que Fala, Renato Amari. Prazer tê-lo aqui, Renato. É um prazer estar com você, viu, Zancopé, e a todos os presentes. Eu também, abreviei porque o teu currículo é maravilhoso, como deputado estadual, deputado federal, prefeito em Sorocaba. Dentro da política é uma referência, por isso que eu já disse Renato Amari. Muito obrigado. Temos, atualmente você deixou o partido de origem? Fiquei 20 anos no PSDB e já estou há 3 anos no PMDB. E é presidente do PMDB de Sorocaba, Sim. Membro da Comissão Executiva Estadual, e andei fazendo algumas coordenações aí dentro do partido para a nossa região. Com toda a indiscrição que o jornalismo nos permite, o cenário para a próxima eleição em Sorocaba. Tem lá o nome do Renato Amari? Tem o nome do Renato Amari e, graças a Deus, é um nome que caminha de forma positiva, né? Só que, se a eleição fosse hoje, tá bom, mas a eleição é daqui a 1 ano e 3 meses, 4 meses. Até lá, muita água vai rolar. Vereador Aurélio Nomura, prazer tê-lo aqui, Aurélio. O prazer é o meu, eu fico extremamente sensibilizado hoje recebendo e reencontrando o nosso deputado Renato Amari, que sem dúvida vai ser o nosso prefeito de Sorocaba. Obrigado. Estamos torcendo nesse sentido. Queria saudar também a Ana Caline, também, essa grande jornalista, está fazendo falta, precisa voltar, né? Quem sabe, né? As luzes façam a gente encontrar. E também o Zancopé, aqui, que é um prazer, peço desculpas de não ter, nessa semana, não ter comparecido, mas hoje eu fiz questão de estar presente, pedir desculpas mais uma vez, cumprimentar o Fausto Camunha, a Zenilda, enfim, a todos vocês aqui. Para mim é um prazer, uma honra muito grande comparecer. Você está se alongando para evitar que eu pergunte para você da PPP da iluminação pública? De maneira nenhuma. O que aconteceu? Pois é, na realidade... Você é o relator? Eu fui o relator da subcomissão da PPP da iluminação pública. Entendimos e entendemos durante o relatório que era obrigatório, atrelado à Constituição Federal, à Lei Orgânica do Município, às leis atinentes à espécie, tanto federais como municipais, que a PPP da iluminação pública dependia de autorização legislativa. Esse é o primeiro item. Segundo, a contribuição para a iluminação pública também ele tem um entendimento que é um tributo e, porquanto, não pode dar de garantia como forma de pagamento para um terceiro, para a empresa que seria a vencedora. E outra coisa, nós temos grandes irregularidades que constam dentro do edital de licitação que está em andamento com relação à prefeitura. Como, por exemplo, nós estamos falando de nós remodelarmos a iluminação pública de São Paulo num contrato para 20 anos, um contrato de 7 bilhões. Só que nós esquecemos várias coisas. Nós estamos falando só de colocar a cidade de São Paulo com LED. Poxa, daqui 20 anos, será que não vão ter outro equipamento? O que vai ter de tecnologia? Vai permanecer a LED? Se nós retornarmos a 6, 10 anos atrás, ninguém ouviu falar de LED. E daqui 10 anos vai continuar, quer dizer, é um absurdo que estão pretendendo implantar na nossa cidade. Posso intervir? Claro, por favor. Só uma experiência que nós tivemos em Sorocaba, eu troquei toda a iluminação pública por vapor de sódio. Isto há 15 anos atrás, 14 anos atrás, que ficou hoje, que já foi substituída por LED, então com toda certeza vão aparecer, né,
outros instrumentos mais modernos para substituir o LED, não tenho dúvida nenhuma. Exatamente. Inclusive, o nosso deputado prefeito Renato Ameri foi enaltecido e ganhou uma grande repercussão lá na cidade de Sorocaba, exatamente porque cuidou de uma coisa principal que deveria ser obrigação para todo administrador de uma cidade: melhorar a iluminação pública. Aí melhoramos segurança, melhoramos tudo, não é? E, infelizmente, essa situação se perdura na nossa cidade. Nós entramos ontem, juntamente com o meu líder, o vereador André Matarazzo, com uma representação junto ao Tribunal de Contas, fazendo diversos questionamentos. Mas um deles é exatamente isso. Não existe uma planilha, não se sabe o que vai ser colocado num poste, o que precisa, parafuso, luminária, haste, não tem absolutamente nada. Fala-se só que cada ponto vai custar R$ 1.200. Agora, a quanto que chegou isso, não tem absolutamente nada. O preço já está definido antes de saber o que é. Ana Kaline, que bom tê-la aqui, Ana. O prazer é todo meu. Obrigada, Zancopé, pelo convite. Muito bom, né? Estar revendo amigos aqui. Para mim, sempre o deputado Renato Amari, prefeito de Sorocaba, o vereador Aurélio Nomura, você, o Fausto, né? E tanta gente especial que faz o Gente que Fala. Muito obrigada pelo convite, muito feliz. Por onde mesmo. você anda? Eu, depois de 16 anos, deixei a Assembleia Legislativa de São Paulo. Acho que um ciclo se fechou. Amo a casa. Com respeito aos parlamentares, amo os parlamentares. É uma coisa que eu vivi. Eu fiz a minha história profissional dentro da Assembleia Legislativa. Passei por aqui também um tempo, né, fazendo também, falando sobre política. E, por enquanto, estou aí em férias, namorando um pouquinho, passeando, né, comendo bem, gastando um pouco de dinheiro. Né? Essa é a Ana que a gente conhece. E né? esperando aí alguma coisa. Né? Até falei para o vereador que estive na TV Câmara, seria um prazer. Estamos em conversação. Né? Vamos ver o que me espera, o que me aguarda. Ana Kaline, muito bom tê-la aqui. Olha, é um assunto que, né, aliás, pela mesa que temos hoje, convidativo o assunto. Reforma política em debate acalorado na Câmara dos Deputados. Nesta terça, a proposta de mudar o sistema eleitoral brasileiro para o distritão, defendida pelo deputado Eduardo Cunha, criticado por cientistas políticos, foi derrotada. Ontem, dia de aprovar o financiamento privado das campanhas, mantendo a mesma forma para se eleger deputados e vereadores. Nós temos, né, o Amari foi deputado estadual, deputado federal, prefeito em Sorocaba, o Aurélio Nomura é vereador na cidade de São Paulo. Dizem, né, que ser vereador na cidade de São Paulo muitas vezes é mais importante do que ser deputado em outros estados. Essa é a comparação daqueles que fazem análises políticas. Eu estou só repetindo o que já ouvi inúmeras vezes, e a Ana Kaline, que é jornalista política, transitou, viveu este ambiente, vive este ambiente. Então, é melhor que eu transfira aos senhores este assunto de... Eu não sei se é reforma, não sei como é que é, mas o caso específico aqui é financiamento de campanha. O senhor que está prestes a retornar ao embate do dia a dia... Você está me entusiasmando, Muito positivo. Primeiro a Ana, que é jornalista, claro, por favor. bem, Por favor. Depois os envolvidos diretos. Isso é a casta dos jornalistas. Você quer que eles falem? Eu acho que há uma grande expectativa já há muito tempo, né, com a reforma política. Ontem, eu acho que algumas coisas foram positivas, né, na questão do debate. Defendo o financiamento público de campanha. Acho que há muita injustiça. Os senhores que fazem campanha... Não, assim... Já existe. Tem, mas assim, só o financiamento público. Né? Eu acho que cada candidato deveria ter o mesmo recurso, as mesmas chances e etc. Acho interessante o fim da reeleição, mas acho também que tem que haver aí uma extensão de mandato. Não adianta você acabar com a reeleição e manter um mandato de 4 anos. Eu defendo 6 anos e defendo ainda, para baratear o custo de campanhas políticas no país, eleições conjuntas. Eu acho que você voltar e fazer campanha de 2 em 2 anos, o custo para o Brasil é muito alto. Então, eu defendo que sejam mandatos de 6 anos e que se façam as eleições conjuntas.
A gente já não vota, né? Presidente, senador, deputado federal, deputado estadual. Então, prefeito e vereador. Eu acho que isso não vai influenciar, né? As pessoas que sabem votar vão continuar sabendo votar. Ou não sabendo? Ou não sabendo, vão ter que continuar votando, né? E a questão do dinheiro, eu só acho isso. Eu acho que tem que haver mais justiça na questão. A gente vê campanhas milionárias. E a gente vê campanhas pequenas. E que muitas vezes o candidato ganha mesmo pelo nome dele. E muitas vezes ele perde porque o outro tem mais dinheiro que ele. Isso eu já vi, isso eu vi na Assembleia durante 16 anos, deputados competentes, atuantes, presentes e que perderam a eleição para o dinheiro e não para outro candidato. Eu acho que você perder para outro candidato, tudo bem, pela competência, pela qualidade, pela votação, mas não porque ele tem mais dinheiro para custear uma campanha. Campanha em São Paulo é muito complicada, a cidade de São Paulo é muito complicada. Escolher 55 vereadores para a cidade de São Paulo é muito difícil. E a disputa é muito grande. E o vereador sabe, precisa de dinheiro? Claro, eu não vou ser hipócrita e dizer que não precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro para a campanha. Mas eu acho que tem que haver mais justiça aí no fatiar do bolo, né? Renato Amari. Bem, bastante parecida a minha posição em relação ao que a Ana está dizendo. Eu sou, em primeiro lugar, eu era favorável ao Distritão, né? Que perdeu ontem, ou anteontem, né? Eu era favorável ao Distritão, até porque, no meu modo de ver, essa história do dinheiro se estaria reduzida a quase zero. Com certeza. Né? Acabaria essa história de você sair 3 meses do poder de trabalhar numa prefeitura, no governo do estado, para ser candidato e receber remuneração, uma série de coisas que os menores, com menos poder de voto, aproveitariam desse sistema atual. Né? E o Distritão era aquele que realmente, os mais votados estariam eleitos. Sorocaba tem 20 cadeiras para vereador, os 20 melhores votados estariam eleitos. Então, eu fiquei na TV Câmara assistindo aos debates todos e vi gente lá com 130 mil votos, né? Esqueci do deputado, e outro com 30 mil ganhou a eleição, 25 mil no tempo do Enéas, naquela eleição do Enéas, e o que teve 130 mil não ganhou a eleição. Nós tivemos um vereador eleito com 1.000 votos, não foi em São Paulo? O Maratão? Enéas, deputado federal, eleito com 300 votos. Falecido. Então. Não, são 1.300 votos. Foi. Na Na Câmara foi 1.300.000 Não, votos. o Enéas. O Enéas. Mas ele levou... Levou gente com 20 mil, até com 200 votos. Sim, sim. Foi o que aconteceu com a Vani. O último suplente Sim, é verdade. do PRTN dele, não, qual é o Prona. partido? Prona. Do Prona, É do Prona. Do Prona. Com 200 votos foi chamado à Câmara e gente com 130 mil votos. E deu até uma polêmica Então, na época. Isso é uma incoerência que o Perfeito. sistema atual, e lamentavelmente vai continuar desse jeito, eu discuto isso como problema de representatividade, né? Então, falta representatividade para aqueles que ganham com 10 mil, 20 mil votos uma cadeira na Câmara e outros com 90, 100 mil. A linha de corte do PSDB e do PT, tá? Do PT não, mas a do PSDB era de 110 mil votos. O Mendes Tame não foi chamado com 110, 120 mil votos. Agora parece que está na Câmara, por força de ajustes também necessários na política. Né? Então, eu apostei no Distritão, não deu certo. Vai ficar do jeito que está. Financiamento público e financiamento privado, você já tem financiamento público da TV. A TV é financiamento público, né? Mal distribuída. Ela é mal distribuída porque os grandes comandantes dos partidos é que têm o acesso e a definição de quantas vezes fulano vai sair. A câmera aquela? Isso. Desculpe. À vontade. Falta de experiência Não aqui. se preocupe. Quem tem que se preocupar com câmera é a Anne. Mas eu Ela prefiro ficar profissional. olhando desse lado aqui para vocês. Né? Mas, então, eu estava falando da Financiamento. Do horário eleitoral. do financiamento eleitoral, público, e falando que os comandos dos partidos
eles definem para quem vai ser o tempo de TV. Exatamente. Não é uma coisa igual, não é uma coisa que é distribuída de forma justa. Não é equitativo. Não é equitativa. Além disso, o privado hoje vai continuar com acesso da mesma forma os que têm condição de ganhar a eleição, vão estar preteridos por aqueles que com mais recursos financeiros vindo do setor privado ou das empresas, isso foi votado ontem, né, do jeito que está, vai ficar do jeito que já está. Não tem como mudar. Então, essa reforma política está fadada a continuamos do mesmo jeito. O que é importante... Fadada a nada. A nada, né? Então, o que é importante também que aconteceu, que não vai haver a reeleição, não é? Não pode ser reeleito, ter reeleição. Mas vai ter o aumento do tempo de mandato. Isso parece que não vai ser votado hoje, não é? Na verdade, eu não sei se não vai ficar tudo do mesmo jeito. Eu como ex-prefeito... Vamos falar de coligações. Eu fui prefeito reeleito, mas sou contra a reeleição. Eu acho que um mandato de 5 anos, não precisa nem 6 anos, não, mas 5 anos é absolutamente suficiente para o cidadão chegar lá como prefeito e botar ordem na casa. Não é? Perfeito. Sou favorável também, como a Ana, né, de que esse mandato tem que ser de 6 anos, 5 anos, mas eu sou favorável a 5 anos, né, e temos que ter eleições diretas. Se discute, pasmem, se discutem hoje que um dos argumentos é de que nós temos eleições para presidente em ano de Copa do Mundo, em ano de Olimpíadas. Não é bom falar de Copa do Mundo hoje, não, né? então, mas é uma coisa que eu acho tão absurda. Daqui a pouco. Misturar a política... é verdade. A política Não com é bom. Copa do Mundo... Estamos falando de dinheiro, Não é vamos dar bom. continuidade. André Mioto, boa tarde. Prazer tê-lo aqui. Boa tarde, o prazer imenso é da minha parte, porque além de telespectador, agora é um prazer estar fazendo parte dessa bancada aqui, né? Agora sim, o vereador Aurélio Nomura sobre essa discussão de reforma política, né? Na realidade, eu sou favorável ao voto distrital misto. Eu entendo que é importante, você poderia resumir e reduzir e diminuir os custos tendo um distrito. Eu acho que aí você iria ter uma região menor, principalmente na cidade de São Paulo, reduziria muito o custo, porque nós somos obrigados a fazer a campanha na cidade inteira. E aí Se fosse voto distrital, você seria candidato onde? Eu acredito, talvez, pela saúde. Bairro da Saúde. O Zonal da Saúde. Zonal da Saúde, Vila Mariana, Saúde, aquela Vila região. Mariana. Né? Isso é muito interessante, só sem cortar, porque a gente bom pra vê discutir. deputado, o senhor sabe, deputado que nunca foi na cidade, se a campanha permite isso, tudo bem, mas tem deputado que nunca foi na cidade. O deputado Aí Renato chega lá, Amari seria Sorocaba. candidato em Sorocaba, na de região Sorocaba. administrativa. E o mais importante é que a profissionalização acho que deve fazer parte de todos os órgãos, público e privado. Eu sou um profissional extremamente focado na meritocracia. E hoje você está votando, teoricamente, em algo que você não sabe se existe ou não. Você vota para um e outro que vai lhe representar depois. Com o voto distrital, eu creio que, teoricamente, a gestão pública hoje começa a tomar um outro rumo, principalmente que você vai saber as obrigações e a cobrança que pode fazer. Mas Então, você iria para o distrital misto ou para o distritão? eu vou lhe dizer que eu iria para o misto. Pro misto? O misto você Eu gosto também. dá porque uma envolve- condição mais adequada. Envolve Né? uma Como é- atenção e uma outra situação, Como um entendimento. Como é que nós faríamos o distrital misto? Né? Como é que a gente faria? Por isso em que eu dividir perguntei. Não. porque o que eu conheço do distritão, Sim. né, Sim. é que o distritão Mais votado seriam os leva. mais Leva. votados. Leva. O distrital misto, você faz com Regionalmente. que regionalmente. Por isso Em eu São perguntei Paulo, ao Nomura. Eu já diria Onde para ele, ele- por que ele não faz Não na dá para misturar um liberdade? pouquinho, A né? tua pergunta, Só tem japonês a tua na pergunta, liberdade. mas estratégica, a tua pergunta, além de estratégica, E ela teve um como você foco faz- com uma horizontalidade muito grande. Por quê? Eu acho que o Brasil precisa passar por uma capacitação de o como e o porquê votar.
com essa eleição agora do voto obrigatório, quando tu fez a pergunta para ele, ele falou da saúde, eu creio que as pessoas se engajariam muito mais, sabe por quê? Com a redução da quantidade de pessoal votando, as pessoas votando, o voto teria muito mais valor e a conquista dele seria muito mais importante para o candidato e para o partido. A gente estaria mais próximo da população, seria mais cobrado. Mas se a população fosse mais educada politicamente, né? Eu acho que pensar em voto facultativo num momento como esse é muito complicado. Eu concordo. Eu acho que é meio... A gente não tem educação política. Quantas vezes as pessoas falam, você trabalha na Câmara, no Senado, mas pedir para o senador para asfaltar minha rua. Quer dizer, elas não sabem nem qual a competência de cada um, você não sabe tempo de mandato, você não conhece o candidato. Eu acho que quanto você não tiver implantado... Eu ainda sonho isso para os meus netos. Né? Para minha filha, não. Minha filha acompanha isso pela minha vida. Porque eu vivo essa realidade. Quem não vive, não acompanha. Então, voto facultativo, nesse momento, eu acho muito arriscado. O voto facultativo é uma coisa, mas vereador Aurélio Nomura, quando a Ana Kaline... mas quando a Ana Kaline se referiu aqui a mandatos, coincidência de eleições, coincidência de mandatos, o vereador na cidade de São Paulo, Aurélio Nomura. O que me parece é que lá no Congresso eles estão muito preocupados em salvar a própria pele. Exatamente. E um mandato de 5 anos é uma prorrogação do próprio mandato deles lá. Exatamente. Sabe? Então, eu não vejo que estejam aqui analisando o nosso sistema político. Estão analisando onde eu me salvo nessa. Exatamente. Não, exatamente. Lamentavelmente. Não. O senhor faz uma análise ponderada, a Ana faz uma análise, né, correta, é o ponto de vista dela. Mas eu vejo... mas eu vejo o outro lado. Eu vejo alguém que está preocupado com o vereador Nomura aqui na cidade de São Paulo, que possa alavancar a campanha dele como deputado estadual, deputado federal. Então, ele está salvando a própria pele. Ele não está preocupado com o teu mandato de vereador, se o voto distrital misto, distritão, o que pode acontecer. Né? O distritão, eles já se salvaram lá, porque, tem gente lá que não é votado e está discutindo o voto do outro. É verdade. Não, está discutindo o voto do outro. O senhor falou desse exemplo que nós tivemos, mas o Tiririca agora levou um monte de gente. O Celso Russomano levou um monte de gente. Até o Sérgio Reis virou deputado com 30 mil votos. Né? Então, esse tipo de coisa, eles não estão preocupados se vai reformar o modelo político que nós temos. Está cada um querendo salvar o seu. É verdade. E tem essa coincidência de mandato, eu acho assim, interessante, mas ao mesmo tempo não. Porque nós vamos discutir várias realidades. É muito difícil, de uma eleição, nós discutirmos a realidade do município, as propostas, soluções, as indagações com o Estado e com a União. São diferentes. Cada poder tem que cumprir a sua obrigação. E, na realidade, a tendência deve predominar nos debates a questão nacional. Claro. Infelizmente, nós vamos ser renegados nos problemas das cidades, vão ser renegados a um terceiro ponto. Então, eu acho que é muito difícil essa questão de nós trabalharmos na unificação das eleições. É muito difícil. Já não deu certo. Né? Não deu certo, já foi feito uma vez. Não deu certo. Então, eu acho que seria importante claro, uma ampliação para 5 anos, como o Renato, como você estava falando em 6, eu acho que tudo bem. Mas essa questão... Isso, os que estão lá, que eles vão querer... Não, olha, essa questão da reeleição, mas eu acho que a gente tinha de ver com uma certa cautela. Essa questão do financiamento público, como é que nós vamos fazer financiamento público quando falta tanta coisa? Nós não temos hospital, nós não temos creche, nós não temos nada. Nós vamos pensar em financiar as eleições? Não, vamos tentar economizar a eleição, começando pelo voto distrital misto, porque aí você tem uma condição mais adequada. Eu acho que todos os candidatos irão economizar recursos, gastarão menos, não é? Mesmo porque o rádio de atuação é menor. Você estaria valorizando o partido, as ideologias, né?
os ideários partidários. Estaríamos né? voltando para as origens. Estaria voltando para as origens. Você teria uma condição daquelas pessoas que trabalham setorialmente para serem pessoas ligadas à área ambiental, à área, vamos dizer, empresarial, mais técnica, teria essa condição também de se eleger, não é? Eu acho que aí nós poderemos avançar e avançar muito. Não é? Então, eu acredito, posso estar enganado, eu acredito nessa questão. Eu acredito que, infelizmente, nós perdemos várias oportunidades e agora nós estamos perdendo uma grande oportunidade para ajudar, vamos dizer, a impulsionar e a melhorar a política que nós estamos hoje discutindo. Renato Amari, nesse voto distrital, né, ou distrital... Puro ou misto? Distrital puro. Né, o senhor foi deputado estadual, deputado federal em Sorocaba. O senhor se consideraria absoluto em Sorocaba? Não, eu estou falando... Está dizendo... Estou falando para disputar uma eleição lá. Não, é lógico que tem concorrente, tem tudo. Claro, não, mas claro, eu quero claro. saber a região de Sorocaba. Até onde iria a região de Sorocaba? É isso que eu quero entender. É isso que eu discuto. Quer dizer, como é que você vai mensurar o Sim. universo? Vamos falar um pouquinho das igrejas, por exemplo. Né? Você tem deputado, a grande maioria dos deputados federais e estaduais, eles recebem votos no estado todo. Sim. Tem deputado que igrejas, consegue porque ter representa- voto em Em 645. todos os sim. municípios. Né? Então, impressionante. tem, na cidade dele tem 7, 8 mil votos e acaba com 160 mil. Quando eu disse que o senhor é Corporações. absoluto em Sorocaba, é exatamente isso. Né? Qual seria a dimensão do distrito de Sorocaba? É só a cidade de Sorocaba? Envolve cidades Não, do lado? tem que ser a cidade de Sorocaba, porque você tem as. Estou falando Não, não, para então é suposição. para fazer a representação que existe, que existiria na teoria com voto distrital misto, teria que dividir a cidade de Sorocaba em 20 distritos É verdade. para deputado. Agora, o cara mora num bairro onde ele sempre trabalhou, que não é onde ele mora, né? E não pode ter voto ali onde ele mora. Ele vai ter voto, aliás, não pode ao contrário, não pode ter votos, só pode ter votos onde ele mora. Sim. Como é que mede isso? A Rua da Penha de Sorocaba, né? É uma rua que corta a cidade com 10 quilômetros, o cara mora do lado esquerdo ou direito da Penha. Né? Sim. Agora, imagine isso em São Paulo. Como é que você vai distribuir esse direcionamento de dividir os distritos de São Paulo para dar a representatividade política àquele que mora na saúde, àquele que mora na liberdade, àquele que mora em qualquer outro bairro? Como? Exatamente E isso. sabe quem faria isso? Regulamentar é complicado. Os cartórios eleitorais. Como que eles fariam? Na frieza da... Mas como? Eles entendem de cartório, agora, entendem de dimensionamento, de medir, de fazer. Como é que seria isto? Sim. Nós temos que ser práticos, nós temos que ser lógicos. Nós temos que deixar aquele ranço que a gente tem do político que quer se aproveitar, do aquele político que tem dinheiro para ganhar uma eleição e outro não tem. Nós temos que encontrar uma fórmula onde a gente tivesse um momento de posicionamento voltado para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. E não como disse o Zancopé que falou, está votando para ele mesmo. O que eu vou votar? Está votando para ele. Estou garantindo o meu mandato. Estou garantindo o meu mandato. Não pode ser assim, pelo menos por um momento. Isso daqui, para mim, é uma grande utopia. Lamentavelmente, é uma grande utopia. E isso está provado. 20, 30 anos num sistema que não funciona direito, todo mundo sabe disso. Botam 513 deputados para votar e deixa tudo como está. Não vai mexe em mudar nada. Não mexe vai em nada mudar porque nada, Maria. puxa daqui, puxa dali, não dá o quórum necessário de 308 votos lá na Câmara, né? E assim vai para o Senado tem menos... É mais compacto. mais diria. compactos, 81 lá são compactos, e tem uma estrutura de decisão bastante interessante. Né? Então, eu acho que, lamentavelmente, estamos passando por mais um momento político que não vai ter nada a mais de concreto. É positivo porque abre Você, debate. nesse momento aqui, Mas o daqui a nosso 20 anos vai ter outro debate. nosso contato com a Gisele Souza, do setor de eventos da AFPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo.
Gisele Souza, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Vamos falar sobre a festa junina AFIPESP, os Arraiá AFIPESP, realizados em local privilegiado em Serra Negra, unidade de lazer da associação que fica nos arredores da cidade e cercada por montanhas e muito verde. Alguns programas estamos falando sobre o evento e seus preparativos. Gisele, que temos para hoje, Gisele? É verdade. Já faz alguns dias que estamos conversando sobre os arraiais da FEPESP. Como você comentou logo no início, a festa junina é de fato realizada num lugar paradisíaco, com muito verde, muito espaço. Lá tudo é convite para diversão, brincadeira e muita animação. Hoje vou revelar mais 4 prêmios a serem sorteados durante a festa. O 10º, uma câmera instantânea. O 11º, um purificador de água. O 12º, uma fritadeira. E o 13º, uma bicicleta dobrável. Agora só faltam 2. Esses eu deixo para revelar no próximo programa. Gisele, o associado que for de condução própria recebe um mapa. Como é que quem vai com condução própria, Gisele? Normalmente nós passamos vários trajetos. Daí o associado escolhe o que for melhor para ele. Por exemplo, de São Paulo a Serra Negra, pela rodovia Fernão Dias, é só seguir em direção a Mairiporã, Atibaia, Socorro, Lindóia. Ao chegar a Lindóia, dirigir sentido à cidade de Serra Negra, percorrer mais 4 quilômetros e já está na unidade de lazer da AFIPESP Serra Negra. Da mesma forma, indicamos outros trajetos, mesmo tendo certeza de que todos os associados motorizados possuem GPS. Gisele, lembra para a gente o funcionamento do cartão Vale Alimentação? Ao adquirir o ingresso, o associado recebe na hora um cartão que será validado como Vale Alimentação. Este deverá ser carregado com um valor de, no máximo, até R$ 50 para os seus gastos com comidas e bebidas. Caso esse valor não seja suficiente, lá mesmo no evento é possível recarregar com mais valores. Tudo muito simples, sem filas, sem estresse. Estamos preparados para receber a todos com agilidade, conforto e segurança. Mais informações no site da AFIPESP, www.afipesp.org.br. Gisele Souza, do setor de eventos da AFIPESP, conversando conosco mais uma vez no Gente que Fala. Grato, Gisele. Obrigada, Zancopé. Boa tarde a todos. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, turminha, eu sou a Suzy Rego, sou atriz e eu quero dar meus parabéns pelos 15 anos do Gente que Fala. Que maravilha, hein? Que sucesso! E estou muito honrado de ter participado do programa. Gente que Fala, parabéns, mais anos de sucesso. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet.
tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Eu sou Maria Cândida, sou jornalista e eu fico muito feliz que programas como Gente que Fala estão no ar por 15 anos. Que maravilha, né? Parabéns para vocês. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET Guarulhos. Conosco hoje o empresário, eu prefiro mais a figura política dele, deputado estadual, deputado federal, prefeito de Sorocaba, Renato Amari, a jornalista Ana Calini, o vereador Aurélio Nomura, o administrador de empresas André Mioto. Está em todos os jornais no mundo hoje, a polícia prendendo diretores da FIFA e diretor da CBF, vice-presidente, ex-presidente, vice-presidente da FIFA, José Maria Marim. Então, nós temos este assunto de momento, o que acontece, a acusação de propinas e tudo mais, é uma corrupção, o anúncio de uma corrupção no futebol mundial. Mioto, Amari, Ana, Nomura, pode ser? Eu comecei amanhã, hoje, ouvindo uma frase que representa o que é a corrupção no Brasil. Um membro da polícia americana falou: aqui nos Estados Unidos as coisas são diferentes, nós vamos até o final e podem declarar como encerrada essa entidade FIFA. E vamos até o último envolvido nesse programa. Quando ele terminou essa frase, eu quis compreender a frase e ficou muito clara. O Brasil, além de existir corrupção, está muito claro que nós não resolvemos o problema. Nós só levantamos o problema e, no máximo, criamos uma CPI. Para mim, como empresário e atuante na área de consultoria de gestão, seja ela entidade privada ou pública, para mim é uma empresa. Então, ela tem que fornecer um belo serviço e tem que gerar valor. Se o fornecedor não começar a se dar conta que corrupção é uma vergonha, ele não vai acabar com a causa, que é
corrupto, o problema, o câncer. E se a polícia não começar a entender, que eu peço perdão a frase que eu vou falar, mas entendam a intenção, que quem tem que desenvolver a estratégia de prisão, de elaboração da análise toda, é a polícia e técnicos disso, e resolver o problema, daqui a pouco o poste vai estar fazendo xixi no cachorro. A corrupção na FIFA, ela é a ponta de um iceberg. O iceberg ele é muito maior do que isso. Só que esse iceberg, o núcleo dele é a ética. Se nós não começarmos a ver que passar sinal fechado, ensinar o filho que enrolar o outro é padrão, que levar vantagem é legal porque eu ganhei o meu, a FIFA ela é um percentual, mas a ética que envolve tudo isso, que é o futebol, que é a alegria, que é prazer, mais uma área está sendo afetada por esse câncer. Mioto, um detalhe. O futebol é uma empresa particular. O futebol mexe com a emoção, mas não tem dinheiro público. O nosso problema no Brasil é o dinheiro público. Mas no caso do futebol, independente do que possa se envolver, envolve realmente a emoção. Então ficamos todos lá... E naquela situação, por exemplo... Perdemos 7-1 para a Alemanha, só sabemos disso. E aquele jogo comemorativo em Brasília, alguns anos atrás, em Belo Horizonte, que o valor milionário que foi para acontecer um jogo que veio europeus para jogar com a seleção brasileira e que depois descobriu-se que foi patrocínio quase 100% de órgãos públicos da Aí é um erro. Isso. Mas então, não se fez nada. Não se fez nada. E outra coisa, o 7-1 mostrou para nós que, além de nós investirmos errado, na hora errada, em locais errados, nós não entramos preparados para, pelo menos, essa emoção ser suprida por um jogo, uma técnica. Quando nos Estados Unidos que a FIFA acaba aqui, eu quero saber que instituição que eles vão apresentar para substituir a FIFA. Infelizmente, eu acho que nesse momento... Alguém quer falar alguma coisa? Podemos seguir adiante? A coisa é tão clara, né, que o que o Mioto falou é verdade. O problema é cultural, sabe? Eu vejo assim, é cultural. Nós não estamos preparados, falando de Brasil, nós não estamos preparados e nem sei quando que nós vamos estar preparados para agir com toda a condição de cidadão. Um cidadão que preza a sua cidade, que preza seu país, que tem respeito pela legislação. Eu sou advogado também. Então, o que eu percebo é que, realmente, a tendência não é essa de começar a respeitar a legislação, né? E isso me assusta. Eu fico até meio sem rumo, assim, para dizer o que fazer, porque é ponta de iceberg isso daqui, nós estamos na Antártida, porque tem uma ponta em cada lugarzinho lá. E não é uma coisa nova, né, Mioto? A gente sempre começou, tinha uma denúncia aqui, outra, só que essa explodiu. De repente, por causa daquele jornalista inglês, né? Que começou tudo a denúncia. E falando em jornalista, o J. Ávila está com tornozeleira na sua residência em Miami. Devolveu dinheiro também, né? Devolveu dinheiro e tem fornecido informações. Já antecipou 25. Mas o que eu penso é o seguinte, eu tenho 3 filhos e erro também. Claro. Mas a vergonha que eu tenho de fazer algo e que meus filhos me causem depois um julgo é muito grande. E meu percentual é muito pequeno perante essas pessoas. Eu penso o seguinte, será que a visão da vergonha deles, tanto familiar como mercadológica, ela existe? Não. Respondo para você. Essa vergonha. Respondo para você. Deixa eu fazer uma pergunta para a Ana aqui. Norma do Carmo da Lapa. Quando você entrou na Assembleia, quantos funcionários existiam? Não sei se eu não tenho ideia, porque, na verdade, eu trabalhei no departamento da Assembleia, da TV Assembleia. Quando a gente entrou, nós éramos, acho que 30. Aí depois entrou a TV Cultura, nós aumentamos um pouco. Aí essa nova administração acho que manteve, aumentou. Mas o número, eu sei que perambulam pela Assembleia diariamente mais de 3.000 pessoas. Agora, quantos funcionários... Infelizmente, eu não posso te dar essa informação porque eu não tenho. Não tenho essa informação. Amari, Jaime do Jardim Bonfilholi. Quantos pedágios você paga Sorocaba, São Paulo, ida e volta?
Raposo Tavares ou Castelo? Não, é Castelo, né? Na Castelo tem 1, 2, 3, 4 pedágios. Uma média de R$10, e dá uns 80, R$100 mais ou menos. Posso completar a pergunta? O senhor gasta mais com Eu pedágio tenho ou uma com história o combustível? Eu tenho uma história Sim, disso. sim. A estrada que vai para São José do Rio Preto, Sim. né? Washington Luiz. Washington Luiz, passando ou pela Anhanguera ou pela Bandeirantes, e chega até Jales. E eu fiz esse trajeto há pouco tempo atrás. Eu não sei, vou chutar, mas acho que saíram uns R$300 do meu bolso. R$300? Mais ou menos isso. Feita a pesquisa que É uma mostra coisa- que muitas vezes você paga mais, uma mais coisa- pedágio do que combustível. Maluca, nessa estrada que eu estou falando. É na Washington Luiz. Ela é bem pedagiada. Muito É muito bem pedagiada. Aurélio Nomura, Celso da Moca, quantos quilômetros de metrô poderiam ser construídos, inaugurados, se não existisse o cartel de trens e metrôs que atuou livremente de 98 a 2008? Celso da Moca. Olha, eu vejo o governador Geraldo Alckmin tentando fazer um impulso agora de uma construção recorde. Está se prevendo mais de 200 quilômetros de metrô. Você vê que as obras estão em andamento. Eu acredito que muito em breve, nesses próximos 3, 4 anos, nós teremos triplicado o número de linhas de metrô aqui na nossa cidade, como o monotrilho, como também o trem, né? Então, eu acredito que nós estamos caminhando. É muito difícil, eu acho que são poucas as pessoas que detêm essa tecnologia de usar, como é que chama, o tatuzão, né? E extremamente caro, mas nós estamos avançando. Mas temos muito pouco ainda, né? Muito pouco. Quase muito nada. pouco. Quase nada. Comparando com outros países que começaram depois da gente. Se a gente utilizasse, por exemplo, as políticas públicas, por exemplo, estão falando, várias vezes falam em colocar pedágio no centro da cidade. Se colocasse pedágio... Marginal. Se colocasse tudo isso, olha, colocar todas essas taxas, essas coisas, mas voltadas para a mobilidade urbana, a gente estaria muito bem. É que nem a CPMF, né? O povo foi questionado, olha, se eu soubesse que o dinheiro iria para a saúde, não me importo. Exatamente. As pessoas não se importavam. Quando viram que o dinheiro não ia, aí falaram, Primeiro, eu quero meu dinheiro primeiro de volta. que descobriu que não ia para a saúde foi o Jatene. O Jatene, o próprio Maior decepção saudoso Adib maior Jatene. decepção, né? Ele assumiu isso, né? Sim, a maior decepção na área política foi a experiência dele próprio. Ele verdade. várias vezes declarou isso quando perguntado, vamos mudar de assunto. Um homem sério, né? Kaline, uma pessoa física ou jurídica que contribuiu financeiramente para uma campanha eleitoral, está fornecendo dinheiro pelos lindos olhos do candidato ou irá cobrar a doação? Jairo Bertolo de Pinheiros. Depende da cabeça de cada um, né? Tem gente que doa porque acredita, tem gente que doa porque espera alguma coisa em troca. Eu acho que toda situação é possível, né? Seria muito bom que a pessoa doasse porque o candidato trabalha, porque traz resultado para a cidade, ou para o bairro, para a região, mas a gente sabe que nem todos que contribuem esperam isso, né? Marta do Cambuci, os únicos países que aplicam o distritão puro, Paquistão e Afeganistão. PSDB é a vanguarda do atraso, diz a Marta do Cambuci. Não, mas não é o distritão, acho que ela está confundindo. Está confundindo com o Ela está com distritão e voto distrital. Acho que o distritão são os mais votados. Duas coisas. Mas aí no Paquistão e no Afeganistão, que não servem como referência... E eu também não sei o que é o sistema lá. Mas votado... Só lembrando, o senador Serra, ele votou o voto distrital. Sim. Então ela está confundindo aqui. Não, ele está dando como exemplo. exemplo. São os mais votados e o distrital misto é o regionalizado. Acaba a proporcionalidade. Acaba a proporcionalidade. Educação política. Pedro Vieira de Cotia. Amari, o voto distrital pode institucionar o coronelismo. No máximo poderia ser aceito o distrital misto, mas seria complicado. Melhor continuar como está. Pedro Vieira, e acabar com a reeleição e fidelidade partidária. Não, solidificar a fidelidade partidária. Solidificar, desculpa, acabar. Pedro, eu não sou muito bom de fidelidade partidária. Acabar com a reeleição. Você foi reeleito prefeito? Fui, mas sou contra a reeleição. Hoje eu acho que deve acabar a reeleição nos moldes em que está desenhada.
né? Um mandato de 5 anos, um ajuste que tem que ser resolvido de uma forma matemática ou lógica para as eleições serem... E eu sou favorável a eleições únicas, com todos os argumentos que foram colocados nessa mesa. Defendo mas também. Eu acho que tem que eleger todo mundo, porque nós que estamos dentro da política, a gente está sempre em campanha. Termina uma eleição, 2 em 2 anos, você né? ganha para prefeito, daqui a 6 meses você tem que começar a trabalhar para o seu candidato a deputado que vai te representar a cidade, estadual, federal, para o seu candidato a presidente da República, para o seu candidato a senador. Então, a gente vive na política fazendo campanha para eleições. Da forma de eleições gerais, você fica pelo menos 2 anos trabalhando pela sua cidade, correndo atrás dos seus deputados, correndo atrás de dinheiro para fazer o nosso metrô aqui, que não sai do lugar. A dificuldade é financeira, a dificuldade é falta de técnica, é falta de gestão. Né? A boa vontade a gente conhece do governador, né? Mas não sai do lugar, alguma coisa está errada. Né? Mas, deputado, se nós colocássemos e prorrogássemos o mandato para 5 ou 6 anos, nós teríamos toda uma condição. Eu acho que mas você não tem 2, 3 anos para colocar a casa em ordem e depois trabalhar. E depois você não tem direito à reeleição. Eu acho que isso é uma coisa lógica. Amigo, é uma ótima discussão. Você, do jeito que está, você fica 8 anos, não fica 4. Você tem a reeleição. Então para que 6, né? Agora fica 8, é claro. Então, mas quem corre risco de perder quer garantir pelo menos mais um. Exato. Claro. O que Esse até um direito dessa pessoa, mas precisa ver o que é bom para o país, o que é bom para a cidade, o que é bom para o Estado. Aurélio Nomura, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social pretende criar uma praça na região da Luz destinada a dependentes químicos. Quer fazer lá um parque, jogos... É lamentável. Eu acho que a atuação da Prefeitura, da Secretaria de Assistência Social, com relação ao combate às drogas, é lamentável. Nós, na Comissão de Finanças e Orçamento, fizemos diversas indagações, principalmente no final do ano, quando da discussão do orçamento, e nós verificamos que, infelizmente, não tem controle no que se paga naquela ONG do Braços Abertos, por exemplo. Também tem aqueles convênios com relação a colocar aquelas pessoas drogadas dentro daqueles hotéis que sequer tem habite, sequer tem alvará de funcionamento. Mas e o que a Câmara faz nesse negócio? Nós estamos pedindo, inclusive, nós estamos discutindo, e nós estamos entrando, o vereador Mário Covas, com base em todas as questões que nós levantamos, não só eu, mas todos os vereadores, nós estamos pedindo uma CPI, para que efetivamente seja apurado. Porque, diga-se de passagem, questão de 1 mês atrás, acabaram e fecharam o único centro de atendimento à criança e adolescente, diga-se de passagem, o único do Brasil. Então, quer dizer, é lastimável, é lamentável as políticas públicas voltadas ao combate à droga e apoio aos dependentes. Precisava buscar uma proposta. A Cracolândia é um problema tão visível, mas não né? é combate à droga se você está fornecendo... Exatamente, isso que eu estou querendo dizer, não que na combate, realidade você está colocando, você está estimulando. Você está colocando a estimulando. A droga está lá. Exatamente. A hora que tirar você está dando dinheiro. Você está dando dinheiro. Olha porque só como nós voltamos de um problema desse para que antes o senhor estava falando. Dos 8 ou dos 4 anos. Por que eles não atingem as causas? Quanto tempo vai levar para vir a resposta? Muito mais do que o mandato. Aí volta lá no início do programa. Eles estão querendo se segurar do que resolver o problema. Hoje o que está acontecendo na Cracolândia, pega os últimos 3 anos, na verdade não se solucionou nada, se alastrou mais ainda. E agora, além de se alastrar, se organizou o alastramento. Por quê? Porque agora fizeram lá jaulinhas e fica as pessoas sem causa e nem o ajuste na causa, só que agora eles sabem aonde estão alguns deles. E vai entrar lá para tentar ajudar, para distribuir alguma coisa. Você é recebido... Dependendo do pauladas. momento, a paulada é a facada. Polícia vai lá. A polícia tem medo. Então, entra naquela causa, vou no seu caminho. Por que que nos meus 4 anos eu não coloco ao meu lado pessoas técnicas para trabalhar no problema?
vai a causa a ser corrigida. Mas vai passar o tempo e eu não vou ser. Deixa eu falar, meu Deus. Você tem 1 minuto. Eu acho 30 segundos. Né? Eu estou achando tão absurdo esse negócio de fazer uma pracinha para entregar para o drogado. O drogado está institucionalizado, né? E não cuidar da essência do problema. O combate. Por que ele vai lá? Deputado. Por que ele vai lá para juntar e ter forças para se defender daqueles que vão tentar inibi-lo de usar droga? Então eles formam um complô, né, de drogados para se autodefender. Quer dizer, não dá para entender isso. E o que é pior, deputado? Deixa eu só dizer algumas coisas. O agente público, ele tem que ter gestão. Ele tem que saber o que fazer, tem que ter aula com o Mioto lá para dizer, escute, meu filho, o que você veio fazer aqui na cadeira de prefeito? Você veio roubar? Você veio fazer vantagens para os seus amigos? Ou você veio cuidar do povo? Ou vai cuidar da sua cidade? Ou vai ter qualidade de vida para dar para o seu cidadão? Eu fui prefeito de 97 e 2004. As ações que eu implementei em Sorocaba, todas elas foram visando minimizar os efeitos das coisas erradas e fazer com que a cidade pensasse, em primeiro lugar, que os cidadãos pensassem na sua cidade. Troquei toda a iluminação pública da cidade, coloquei helicóptero para fazer monitoramento aéreo. 8 anos em Sorocaba, nós deixamos a dengue no zero. Hoje, Sorocaba tem 52 mil casos de dengue. Esse número é oficial. Lamentável, doutor Renato, nós não temos mais... Agora eu concluo assim rapidinho. Nós temos que pensar muito mais em tirar esse pessoal das drogas do que dar pracinha para eles ficarem lá. Infelizmente. Renato Amari, prefeito de Sorocaba, deputado estadual, deputado federal. Agradeço a gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço, obrigado. Da próxima vez o senhor traz para o Jaime quanto o senhor gastou de pedágio, que ele vai perguntar de novo. Tá? Um abraço, Renato. Obrigado, um abraço ao Mioto, meu querido Nomura, um prazer revê-lo. É um prazer enorme em conhecer você. Ana, prazer em rever você, lembrar dos bons tempos da nossa Assembleia Legislativa. Camunha, meu grande amigo, Gisele, todos vocês que me receberam aqui com os braços abertos, eu fico muito honrado e feliz de estar com vocês. Mioto, que você retorne aí para a gente falar mais de gestão, porque não conseguimos falar de gestão. Um abraço, obrigado por ter vindo. Foi uma grata satisfação ter participado. Nomura, obrigado por ter vindo ao Gente que Fala. Muito bom tê-lo aqui. É um prazer estar junto com todos vocês. Ana Kaline. Adorei. Muito obrigado pelo convite. Espero receber outros convites. E o debate sempre é positivo, né? Principalmente para a gente criar essa cultura, né? Para as pessoas pensarem um pouco. A gente tem que fazer o povo pensar. Quando o povo começar a pensar, as coisas começam a mudar. Eu acredito nisso totalmente. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.